E aí, galera, tem um pessoal querendo me pôr na parede mesmo, viu? Cantar disparado também me recuso, né? Jair Rodrigues é outro nível, tá? Nem minha cara de pau também aguenta, nem Jair Rodrigues, nem Elis Regina. Então desencana, viu, galera? Ó, vamos falar um pouquinho do Festival de 67, tá? Tem até um documentário que eu recomendo muito, que chama Uma Noite em 67, tá? Que é um festival que tiveram muitas rupturas na música brasileira e foi um festival fantástico, ok? Aqui eu vou comentar 4 músicas, por quê? Porque ali até hoje, quem foi jurado na época, fala, puxa, eu votei em tal música, mas poderia ter votado na outra, porque eram 4 músicas realmente sensacionais. E tantas outras que, além dessas 4, tá? Então, vamos falar um pouquinho, né? A Maria perguntou do movimento tropicalista, surgiu, digamos, nesse festival, tá? E vamos falar um pouquinho dele também, ok? Foi um festival que, por exemplo, rolou muita vaia, né? Esses festivais, quando começou a recrudescer a questão do regime, regime militar, a revolta, lembrando que esses festivais aconteceram dentro do regime militar, o que aconteceu? Tiveram muitas manifestações de revolta do público, tá? E eles vaiavam muito os artistas, muitas vezes sem saberem por quê, tá? Uma das manifestações contra a vaia está aí nesse slide, que é o Sérgio Ricardo, que se revoltou, não conseguia cantar, pegou o violão, quebrou e atirou na plateia. Quem quiser também no YouTube existe um vídeo, né, que é o Sérgio Ricardo, Festival de 67, quem tiver essa curiosidade. Foi uma vez que eu passei para os meus alunos em sala de aula, eu falei, olha, às vezes o professor tem vontade de fazer isso, me arrebentar o negócio, jogar, porque é mais ou menos isso. Sérgio Ricardo é o patrono dos professores de hoje, né? E também eu brinco com eles, eu falo que o Sérgio Ricardo veio muito antes desses conjuntos de rock, já quebrava o violão, já fazia umas coisas radicais dessas, né? Mas a verdade é que ele fez isso como um protesto, tá, gente? Então, vamos para o slide seguinte. Vocês vão ver Alegria, Alegria, que ficou em 4º lugar. É uma música que muitos de vocês já ouviram, foi tocar no Festival de 67. É uma música, assim, que já na letra você vê uma diferença, não tem, assim, uma frase coerente caminhando contra o vento, sem nesse documento, num sol de quase dezembro eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas. Quer dizer, você não vê muita conexão entre uma coisa e outra. Por quê? Foi uma influência da poesia concreta, né, que chegou no Brasil, e aí ele usava o quê? Alegorias. Então, várias imagens colocadas de forma muito rápida, a fim o quê? De imitar uma imagem do que seria alguma coisa muito rápida, algum videoclipe, alguma coisa assim. Tá? Então, é uma outra estética que Caetano Veloso lança nesse festival com Alegria, Alegria. Né? E é um dos marcos, junto com o Domingo no Parque, que a gente vai ver depois, tá? Um dos marcos desse movimento tropicalista. Aí explicando um pouquinho, tirando a dúvida da Maria, e explicando um pouquinho desse movimento tropicalista. Qual que passou a ser a proposta deles? Pegar coisas do exterior, juntar com temas brasileiros, tá? Introduzir instrumentos novos também, que vieram as guitarras elétricas, e produzir um novo tipo de música. Teve uma influência da Jovem Guarda também, porque a Jovem Guarda já tocava com guitarra. Tá? Então, o tropicalismo arrastou isso para a música popular brasileira. Tá? E o resultado é esse que vocês vão ver daqui a pouco. Né? E, importante dizer também, essas guitarras elétricas nos festivais, na época, em 67, foi um escândalo. Porque existiu até um movimento, naquele ano mesmo, contra as guitarras elétricas. Lembrando, capitalismo, socialismo. Tá? Então, os grupos de esquerda eram contrários a qualquer influência que vinha do quê? Do centro do império, que seriam os Estados Unidos. Né? E a guitarra elétrica teria vindo o quê? Dos Estados Unidos, dos países mais ricos, né? Dos conjuntos de rocks dos Estados Unidos, da Inglaterra. Então, Caetano Veloso, nessa atmosfera, tem a coragem de lançar uma música que é Alegria, Alegria. Né? E com toda essa diferença, todas essas diferenças culturais numa mesma música. Tá? Então, vamos ouvir, vamos parar de falar e vamos ouvir o próprio Caetano aí cantando Alegria, Alegria.